Beleza. Será que vai entrar mais alguém? Ah, Ou vamos... vai tocando e quem entrar, né? Infelizmente vai pegar o bonde andando já. Tá. Você quer já comentar sobre a questão, né, de amanhã, que a gente vai colocar Vai nosso ser pequeno na desafio? quinta-feira. Na quinta-feira eu até enviei aí para vocês, novamente, né? Ressaltando que precisou fazer uma mudança aí na data. E a gente vai fazer um quiz para ver como vocês estão também, né? Avaliar isso. E aí, no quiz, a gente vai fazer as perguntas, para interação vocês respondem, e aí depois a gente comenta um pouquinho. A gente não, né? O Bob comenta sobre as questões, tirando as dúvidas de vocês. E aí, ao final, com a pontuação, os 5 primeiros terão direito ao voucher para o exame. O Então, que é esse voucher? atentem-se Tipo, do que é? bem. 100%? Faz é isso? 100%, o voucher 100% para o exame. Aí sim. Atentem-se às dicas do Bob para chegar lá na hora. Tá mandando muito bem. É, mas é uma brincadeira. Na verdade, sim, hoje a gente vai fazer o quê? Responde aqui e comenta. Amanhã a diferença é que todo mundo vai responder primeiro, porque tem se fosse um Kahoot, né? E aí a gente vê o resultado e comenta e vai vendo esse ranking aí. Uma brincadeirinha só para esquentar aqui o motor e não ficar tão monótono. Mas na sexta a gente volta a fazer normal que nem hoje, certo, Thaís? Certo, isso mesmo. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou usar hoje aqui uma parte do simulado 1, tá bom? Amanhã nós vamos fazer algumas perguntas até que não são dos simulados que estão na nossa parte, justamente que é para a gente brincar e testar aí, né? Dar um calor nas nossas questões. Na sexta-feira a gente volta a usar um dos simulados aí que nós temos, tá? Mas a ideia aqui, né, já comentando, é de fato, quem já chegou, já fez os treinamentos, é agora fazer o sprint dos simulados, né? Que é super importante. Não vou saber aqui de cor a experiência de vocês, se vocês já conhecem a AWS, não, e quanto experiência vocês têm, mas o que ocorre, na verdade, a questão é a seguinte: mesmo que você esteja trabalhando, né, já com a AWS, quem já está trabalhando sabe que a gente acaba focando em determinado serviço por um período, dependendo do projeto, e os outros não usam. Então, com o tempo também, a gente não vai saber mais tudo de cor, mesmo se já estudou alguma vez para essa certificação aqui. Natural com todo mundo. E hoje, mais do que nunca, você sabe que a gente usa mesmo é a documentação. Mas, infelizmente, na prova a gente cobrado ali por estar na memória, né, com toda essa informação, para poder mostrar ali, né, de uma forma formal, que nós temos um entendimento básico, razoável para com relação aos serviços, né, que essa prova requer. Então, eu sempre falo que estressar simulado é super importante, porque é só um simulado mesmo que você vai acabar fazendo um deep dive em diferentes níveis e diferentes serviços, né, de umas features e características, e o simulado justamente força essa memorização, porque diferente do curso que você vai estudando por blocos de assuntos, as perguntas, uma pergunta é diferente da outra, de serviços diferentes, e você já deve ter visto nos treinamentos, se foi comentado, que a prova ela tem uma pluralidade de questões. Uma parte são mais difíceis, uma parte são mais fáceis, outra parte são medianas. Então, esse exercício de você fazer e refazer vários simulados, ele vai consolidando aquilo que você vai aprendendo e você vai relacionando, na verdade, o que também? O caso, né, o cenário apresentado, que é a questão, com os serviços, que é justamente a função, né, o papel que se espera de um arquiteto, dado um problema, um cenário, uma possibilidade, um planejamento, ele possa olhar para aquilo lá e procurar sugerir, elencar e definir as diferentes opções e as melhores opções para aquele determinado workload que precisa ser tratado. Mas é isso. Feito esse comentário, vamos lá, vamos para a primeira questão aqui. Então, ele fala aqui, um engenheiro de software, que é interno, de uma empresa de e-commerce, está documentando o processo de provisionamento das instâncias EC2, né? Usando APIs.
Essas instâncias vão ser utilizadas para uma aplicação interna para processar a folha de pagamento aí, né, do RH Payroll Data, e eles querem definir aqui, né, quais os tipos de volume, né, que eles devem utilizar. Então, a gente está falando aqui volumes, né, discos EBS, né, que são, na verdade, aqui os SSDs e HDDs. E aí, ele fala que ele precisa saber quais que não podem ser utilizados como boot volume, né? Então, lembrando que na EC2 a gente tem o boot volume, que é ali o storage, que é efêmero, né? Que ele fica ali para dar o boot da instância, né? Mas você pode atachar discos EBS naquela instância para utilizar, armazenar dados, enfim, qualquer coisa que você necessite. Mas tem tipos específicos que podem ser usados como boot volume da AWS. Então, ele pergunta assim, selecionar 2 que não pode, né? E aí, obviamente, lendo aqui esses discos, né, a gente precisa saber de que tipos eles são, tá? Então, como é que vocês veem, né, esse caso aqui? O primeiro aqui, o IOPS Solid State Drive. Vocês acham que pode ser utilizado? Pode. Pode. Porque pode. É um SSD, né? SSD, NVMe. boa. Aí vocês já mataram a questão nessa resposta. Então, para ser multivolume, que tipo de disco tem que ser? Tem que ser SSD ou SSD. NVMe. Exatamente. E aí, se tem que ser assim, qual desses tipos aqui que não são SSD? 3 e 4. 3 e 4, isso mesmo. E esse disco aqui, que tipo é? Instance Store? É como que vem junto com a instância, né? Que você só vê a instância S2 vem junto, acho que é isso. Ele é volátil, né? Ele é, como vou te dizer aí, É efêmero. efêmero. Exato, exatamente. Então, as melhores respostas aqui são 3 e 4. Então, ou seja, você está vendo, na prova, queira ou não, você tem que ter ali guardado um pouquinho aquele quadro, né? Quais são os discos SSD e quais são os HDDs, né? Então, é importante ter isso em mente, tá? Porque acaba caindo, né? Em várias perguntas, né? Pelo menos umas duas, talvez, caiam na prova sobre discos, né? EBS. Porque, de fato, ali os discos atendem disso, a gente tem que olhar quais são melhores para throughput, né? Quais são melhores para IOPS, né? Então, é bom a gente ver essas coisas, né? Então, vocês sabem, né, a maioria de vocês sabe a diferença de throughput e IOPS? Se eu não me engano, a UPS é entrada e saída por segundo, não? Então, o que acontece? A quantidade de bytes por segundo, né? E o throughput é o volume, né? Então, o throughput, ele é quando eu tenho que ter um grande volume de dados, né? Então, isso é uma forma legal de você guardar, porque vai cair na prova, com certeza, uma questão que vai falar assim, eu preciso de muito IOPS, ou eu preciso de muito throughput, né? Então, o throughput, ou seja, pensa assim você precisa de um volume muito grande de dados de uma vez. Então, pensa que ele tem tem que ter um tubão, né? A quantidade de bytes que o disco tem que fornecer, né? Então, essas coisas são importantes, né? E o IOPS está mais ligado com a quantidade de solicitações, né? Enquanto um está ligado com o tamanho, assim, o volume de informação que ele vai fornecer de uma vez, o outro é quantidade de solicitações, né? Ou seja, quantidade de transações.
quantidade de transações, eu sempre ligo com o IOP. Então, se ele vai falar assim, eu tenho um número de transações muito grandes, eu já sei que a resposta vai estar numa das opções de IOPS. Se eu estou falando que eu preciso de uma quantidade de dados grande, né? Então, é throughput. Tá? Para a gente só comentar aqui, fazer um adicional nessa questão. Então, cadê meu mouse que sumiu aqui? Ué? Aqui. Vamos lá. Então, de fato, são aqueles dois, né, que a gente escolheu. E aqui depois tem a documentação para a gente estudar. Essa aqui é uma pergunta clássica, caiu na minha prova também, na época que eu fiz. Eu estou para renovar minhas arquitetos agora também, e talvez caia também. Então, nesses dias aí eu devo estar fazendo a prova assim como vocês, tá? Só para comentar. E essa pergunta ele fala o seguinte, né? Dentro das features que tem abaixo aqui listadas do S3, qual delas que pode ser suspensa, mas não pode ser desabilitada, né? Uma vez que ela foi habilitada. Quem arrisca aí? É o versionamento, essa aí. É o versionamento, tá? É isso mesmo. As outras options, elas existem, né? E podem ser habilitadas ou não. Todo mundo sabe aqui quais são elas, o que é um requester pay. As outras é mais fácil de saber, mas requester pay todo mundo se lembra o que é? Requester pay é quando você pede para quem que está tirando o dado pagar por ele. Isso. Então pensa assim, você tem lá uma base de dados, várias coisas no seu S3, mas de repente ali na empresa você quer ratear, né, esse custo, né? Ou você tem uma aplicação que os seus clientes, né, de vários lugares acessam, e aí você pode colocar isso na conta deles, né, no serviço que você está prestando, né? Então quem pedir, fizer a transferência, vai pagar por essa transferência sem multi no serviço. É isso mesmo, beleza. Vocês estão bem ligados aí, né? Então, isso é importante saber, essa questão do versioning, né? Que não existe disable, né? É uma definição do serviço, né? Aqui é uma questão até bem simplesinha. Quando a gente estuda o versioning, ele fica bem claro isso daí. Sempre vai cair questão de versioning nesse sentido, vai cair aquela questão clássica, se uma pessoa deletar um objeto por engano, né? O que eu faço para evitar essa situação? Que é o próprio versioning, né? Então, tem gente até que na prática, nas empresas, usa como uma forma de backup de objeto, né? Não é um conceito de backup mesmo, mas é uma forma também de você conseguir recuperar algum objeto, né? Então, é interessante isso também. Tem as versões, né? Vamos lá. A próxima. Bom, pessoal, inclusive, eu não estou vendo chat nem nada. Qualquer dúvida, vocês abrem o microfone e me interrompem, tá bom? Beleza, tranquilo. Beleza. Vamos lá. Essa aqui é uma questão chatinha, sempre cai pergunta de parametrização, configuração de autoscaling group na prova, né? Então, aqui, ele fala aqui, né, que o time de engenharia, né, tem uma empresa de data analytics, tem observado, né, as aplicações e analisado os picos de performance, né, com base nas EC2, né. Então, os picos de performance que eles verificaram no bench deles rola em torno de 50%, né. E a aplicação ali está num grupo de instâncias EC2, né, que está gerenciada, que está sobre um autoscaling group, né, então tem ali já o serviço de scale in, scale out instalado, que é o autoscaling group, e ele fala que, inclusive, está embaixo de um application load balancer. Aqui o fato de estar um application load balancer não muda nada para essa questão, isso aqui foi só completando um cenário, né. E aí a pergunta vem, você como arquiteto de soluções, o que você recomenda, né, para que isso seja gerenciado, mantendo, né, o que a empresa quer aí, com um target de 50%
de load balance, né? Então, tem algumas perguntas, né? Tá vendo? Todas elas são ligadas à resposta ao auto-scaling group, ou seja, o load balance não tem nada a ver. Foi só um floreado que ele teve. Qual dessas opções vocês acham que é a correta? A primeira fala que eu tenho que trabalhar o target metric e target value. A segunda fala fala de CloudWatch, né? Já enfia um serviço diferente. E aí eu ponho CPU utilization, diferente. E a outra também volta a falar do auto-scaling group, né? Sendo que as duas primeiras falam de step scaling e simple scaling, e a última de target tracking policy, né? Então, esses são os cuidados quando a gente vai estudar o scaling group, de saber direitinho quais são os tipos, né, de policy que tem, porque algumas são próprias para determinados escopos, né? Então, quem arrisca? Pode chutar, Bob? Pode, claro. Pô. Por chute, por minha sorte em risco, eu chutaria a primeira aí, por causa do Target Group, que é o grupo de destino. Me fez mais sentido ser ela do que as outras. Por causa dos Eu 50%? chutaria, sabe o quê? Na verdade, eu chutaria a segunda, porque olha só, você está configurando o auto-scaling group para usar um alarme do CloudWatch com threshold de 50%, porque eu sei que quando você está fazendo o Security Group, você pode colocar o threshold em que ele vai aumentando. Ali, desculpa, não é a segunda, não, a terceira. Ó. Configure the auto-scaling group to step scaling policy and set the utilization as the target metric with a target value of 50%, porque, se eu não me engano, a métrica que ele vai usar é o do CPU 50%. Tá. Eu chutaria 4. Eu chutaria a segunda aí. Tá certo. Vamos lá. A segunda, ó, vou falar aqui. A segunda, ela tem uma restrição de arquitetura de serviços, tá? Porque o auto-scaling group, apesar de a gente estar falando de métricas, né? E a gente sabe que a gente pode monitorar essas métricas com o CloudWatch, né? Até CloudWatch Agents, falando em EC2, tá? Quando a gente está trabalhando com EC2 e CloudWatch, beleza. A gente pode trigar CPU, memória, né? Trigar ali as métricas que são nativas ou aquelas que precisam do CloudWatch Agents instalado na EC2, né? Mas no caso aqui, é um conceito ali de definição de serviço. O auto-scaling, você não consegue do auto-scaling puxar métricas direto do CloudWatch, tá? Então, uma pegadinha essa daqui, porque justamente a gente martela tanto o CloudWatch com EC2, né? Então, aqui a gente não consegue fazer isso com o auto-scaling, tá? Então, a segunda a gente vai ter que descartar. E aí, gente, é uma questão de definição mesmo, ali ter que lembrar o que permite ou não permite cada uma dessas policies, tá? Porque as policies, né, aqui do tipo step scaling ou simple scaling, você não consegue, tá? Tratar nesse caso aqui. Tem que ser a target tracking, tá? Porque, né, a target tracking, né, ela vai usar a média de uso da CPU para definir as ações, tá? Você não consegue fazer essa configuração, você entrar lá na console, no auto-scaling group, você não consegue fazer essa configuração com o simple scaling e o target metric. Então, é uma questão de definição mesmo ali do serviço, tá? Então, a resposta correta é aqui. É uma questão ruim de lembrar mesmo, tá? Eu considero uma questão do nível difícil, porque você tem que saber bem, né, todos os tipos de tracking, de policy que o auto-scaling group tem, tá? Então, depois está aqui no resultado, quando vocês forem fazer de novo, as documentações, né? Então, ele fala aqui, ó, tem um exemplo aqui, né? Target tracking. Por que isso? Porque ele, quando quer que atinja 50%, aí ele sobe mais EC2 lá no nosso scaling group. Beleza? Chata mesmo, viu? Não liga não. É assim que a gente vai.
É até bom a gente ver isso, né? Porque essa é uma grande diferença entre a prova de practitioner e arquiteto, né? No arquiteto você realmente tem que estar ali sabendo, né? Estudando bem um pouco mais a fundo cada um dos serviços. Vamos para a quarta, vamos caminhando aqui, né? Devagarinho. Fala-se uma empresa, né? Uma organização quer delegar acesso para usuários do ambiente de desenvolvimento, né? Para que eles possam acessar recursos em produção que está sobre outra conta AWS. Então, o que eu entendo aqui? Tem uma conta separada para produção, uma para desenvolvimento. Eu quero que o pessoal de desenvolvimento consiga acessar algumas coisas na conta de produção. Apesar que isso não é uma boa prática no dia a dia, né? Isso praticamente, vou dizer que não existe nenhum cliente que permite esse tipo de coisa. Ou se permite, às vezes, é só para leitura, né? Como arquiteto, né? Quais são os passos aqui que você deveria tentar implementar para viabilizar isso daqui? Então, primeira coisa, eu posso acessar recursos de uma conta, eu posso acessar recursos de outra conta? Pergunta. Desculpa, Quem Bob, não arrisca? entendi a pergunta. Eu estou logado numa conta AWS, uma conta A. Eu quero acessar recursos numa conta B. Isso é possível de ser feito de alguma forma? Através de roles. Sim. Se você tiver Eu uma role, acredito que sim. 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 Não, então, eu perguntei para eliminar uma. Aqui é uma das respostas é não é possível. Mentira. É possível. Então vamos descobrir de que maneira. Alguém já jogou aí roles, né? Letra A. Então, roles a gente tem na letra A, na primeira e na terceira, certo? Vamos ver essa aqui. Ó, a IAM role, né? E a IAM user pode ser usado para fazer o acesso cross account? Eu não marcaria essa. Não, porque se eu não me Não. engano, IAM users usam roles. São identities diferentes, né? Isso. Então, Users quais? usam roles. Isso, exatamente. Então, a identity é um usuário, a identity é um serviço, né? Então, são como se fossem as entidades, né? Vamos chamar assim. E aí, temos outras duas. Criar credenciais na produção para aquele usuário e compartilhar essas credenciais com um grupo de usuários? Jamais, né? Não, boa prática. Jamais a gente vai compartilhar credencial com ninguém, né? Então, aqui é uma questão que fere as boas práticas de segurança, essa segunda. Então, você vê que quase que por exclusão a gente fica aqui com a primeira. Por que eu sugerindo a gente respondi de baixo para cima? Para que na hora da prova a gente tenha essa calma, né? Procurar ter esse controle de fato e lendo ali para ver as opções se fazem sentido e já tentar ir descartando, né, algumas delas, né? Então, e as boas práticas, né, sugerem sempre que a gente busque utilizar roles, né? Para que a gente não precise ficar criando credencial toda hora. Então, ele fala aqui, vou criar uma nova role, com as permissões necessárias para acessar os recursos no ambiente de produção. Bom, faz sentido, né? É uma boa prática que a gente aprende na AWS. E aí os usuários podem assumir essa role, né? E fazer o uso da produção. Eu não estou com a minha conta aberta aqui, mas se você está numa console, no lado direito superior, você clica ali e você tem uma opção de fazer o cross account e assumir uma role, tá? É assim que a gente faz. E é assim que a gente faz no dia a dia nas empresas também. Então, muitas vezes você tem que entrar numa outra conta para dar um suporte, alguma coisa. E, além disso, o Assumir Role tem uma vantagem, né? Quando você cria essa role e dá permissão para esse usuário assumir essa role, ou seja, a role vai ter um nome, né? A role foi criada lá no ambiente de produção e tem um nome. Aí o cara está logado na conta de desenvolvimento. Ele vai lá no cantinho da console dele e vai falar assim, ó, eu quero acessar outra conta, que é a conta de produção, número tal, e eu vou usar essa role aqui, né? O que acontece aí por trás? Quem lembra quando ele dá o enter lá para acessar essa role? O que a role vai fazer, literalmente, para que ele possa acessar a produção?
Alguém lembra? É legal saber isso, que pode cair questão com esse assunto na prova, tá? A role, na verdade, ela faz o seguinte: ele vai fazer uma chamada para role, né? Ela vai chamar um serviço da AWS, que é o STS, ele vai gerar um token de acesso, porque é uma credencial temporária, interna, a gente não vai ver essa credencial, e aí o usuário é liberado e vai acessar aquele serviço lá e entrar naquela conta, ou naquele recurso, tá? Então, quando eu faço um assume role, eu gero um token para que eu possa, de fato, exercer as permissões que estão naquela role, via o STS. E isso é transparente para nós. Beleza? Deu para pegar? Deu para entender a explicação do STS. Valeu. Show. Bora. Pergunta número 5. Aqui, múltipla escolha. Essa prova de arquiteto tem muita questão assim de escolha dupla, né? Escolha tripla. Então, é uma prova um pouco mais trabalhosa mesmo. A empresa utiliza um S3 Bucket para armazenar dados sensíveis, né, de clientes. E ela quer definir períodos de retenção diferentes para os objetos presentes no Amazon nos buckets, né, para estar alinhado ali com as definições de compliance, né, de aderência da empresa, de políticas da empresa. Mas as regras de retenção parecem não estar trabalhando como esperado. Eita, essas questões são do piro, né? A gente achar aqui embaixo por quê, né? Que apesar que ele definiu diferentes períodos de retenção para diferentes objetos, a coisa não funciona. Então, o primeiro ponto dessa questão é a gente lembrar, né? Que quando a gente cria objetos, a gente pode definir períodos de retenção para aquele período. Lembra lá que tem uma opção do Object Lock? Eu posso ter um objeto lá que ele não pode ser deletado de jeito nenhum. E eu posso definir um período de retenção desse objeto. Tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo, e ele pede para ele aqui, para a gente verificar embaixo, quais são as causas, né? Que explicariam isso daí, né? Aí ele fala assim, olha, explicaria ou não, né? Ele fala, coloquei de forma errônea. Na verdade, ele está pedindo para a gente ver quais as opções são as opções válidas de configuração desses períodos de retenção. E, obviamente, se ele está pedindo isso é porque o cliente não deve estar usando essas definições, por isso que ele vê ali que não funciona às vezes. Então, vamos ver. Diferentes versões de um único objeto podem ter diferentes modos de períodos de retenção? Aqui, Eu creio gente, que pode, né? Sim, pode sim. Aqui tem que saber, pode, tá? Porque eu posso ter um objeto na versão... Eu crio lá um objeto, então, sei lá, bob.pdf, salvo esse objeto lá e falo que ele tem que ter retenção de 30 dias. Mas aí, putz, devido a uma necessidade de negócio, nós geramos uma nova versão desse PDF e eu vou lá e insiro outra vez o bob.pdf lá no S3. Obviamente, aqui a gente está falando de bucket com versioning habilitado, né? Mas eu posso dizer que a versão 2 pode ter um período maior, por exemplo, de 60 dias. Isso não invalida, né, o período de retenção da versão 1. Então, cada período de retenção que eu defino para um objeto, ele é mantido independente de ter uma versão a mais ou não. Tá? Então, isso aí pode sim ocorrer. A segunda, você não pode colocar um período de retenção no objeto através do bucket default setting. Você não pode. Né? Isso aí é mentira, né? Então, quando você usa o default setting, você especifica um período de retenção para o objeto
Tá mutado, Bob, se você estiver falando algo. Ah, desculpa aí. Nada. Vamos lá, então aqui na terceira, quando você usa o objeto default set, você especifica um retain aí, né, desse objeto. Na verdade, quando você usa o default set do bucket, né, na verdade, você não especifica uma data de versão do tipo até aquela data, tá? Isso aqui não existe, tá bom? Então, aqui o erro está aqui, ó, no retain until date. Não tem isso quando eu falo em default settings. A outra, quando você aplica uma retenção de período para um objeto explicitamente, ou seja, para aquele objeto, aí você pode especificar, então, um retenha até a data, né? Para aquela versão do objeto. É isso que ele está falando aqui. Essa tá certa. Essa está Essa aí certa, mesmo. exatamente. Então, se não pode, né, para o default, pode para o objeto, né? Na verdade, a gente matou aí já a questão, mas aqui ele fala o seguinte: o bucket default settings pode reescrever, né, uma retenção explícita. Não pode, né? É bem o contrário, né, na verdade. É Exatamente. O bem que o vai contrário. mandar, se eu coloquei alguma coisa explícita, né, aí ele vai trabalhar e vai respeitar o que está feito para aquele objeto. Isso aí mesmo. Boa. Lá. Essas perguntas grandes que dá aquele frio na barriga. O que me espera, né? Mas é muito blá 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 normalmente. A única coisa que incomoda na prova é você que tem o tempo de ler tudo que está escrito aí. 10 Mas no minutos de fundo, leitura. então, mas no fundo tem que saber duas coisas da pergunta só, em geral. Vamos lá, o departamento de payroll, de pagamento, né, da empresa inicia, já coloca um monte de coisa para processar intensivamente nas instâncias EC2, em determinada hora do último dia do mês. Pronto. Então, o que tem que guardar aqui? Existe um workload com dia e hora marcado, e ele é intensivo, então, pesado. Pronto, é isso que eu tenho que guardar dessa frase. O departamento notou, né, que tem um problema de performance durante esse período aí, né, dessa hora de pico aí que ele já falou. E aí ele quer configurar, né, encontrar uma solução do Autoscaling Group, né, que trabalha com as EC2, para ter certeza que nesse período, né, eu tenha 10 instâncias EC2 nessa hora de pico. Então, naquele dia, hora designada, eu preciso ter 10 EC2 rodando. Então, eles já avaliaram, né, e sabem que precisa de 10 EC2. E nas operações normais, que são fora daquele período, apenas 2 são necessárias para manter ali a performance do processamento que eles têm. Então, aqui, de novo, como arquiteto, ele pede para você analisar aqui e verificar qual que é a ideal, né? Então, vamos lá. Configurar seu Autoscaling Group, criando um Simple Tracking Policy, né? E setar as instâncias para 10 na hora designada, o que vai causar um aumento, né? Na verdade, das instâncias, né, para quando aquela hora de pico chegar. O que vocês acham? Eu acho que essa tá certa, hein? Na minha visão aqui. Todo mundo acha? Se eu te disser que eu não sei o que achar, você acredita? Nossa, eu buguei nessa. Eu acho Ok. melhor a segunda, porque daí a gente coloca no horário definido. Na questão, ele define o horário? Eu não. Desculpa, mas você. Ele não fala, ele fala que tem uma determinada hora. Então, Então, é como se eu é, definisse o horário, né? então, configure your autoscaling group by creating a target tracking policy and setting this count to 10 at the designated hour. This causes the scale to have... Desculpa, eu... Não, imagina. Aqui, assim, justamente, lembra, mesma coisa da questão anterior.
guardar um pouquinho a característica de cada tipo de tracking, né, que eu tenho ali permitido dentro do Autoscaling Group. Essa que chama Simple Tracking, ela não permite você determinar uma hora para ela. Tá? Não vai ser o target tracking. Exato. Sim. Vamos chegar lá. essa aqui, por definição, não dá, né? Se você for ler essa daqui de cima e a de baixo, a única diferença que ela tem é que uma fala Simple Tracking e a outra Target Tracking. Tá? Então, o Target Tracking é que permite, né, eu escolher um determinado horário para fazer essas instâncias rodarem. Né? Mas vamos dar uma olhada aqui nas outras. Eu vou criar um Schedule Action, né? Então, eu vou fazer o seguinte, setar o mínimo de instâncias para 10. Veja, quando eu falo setar o mínimo de instâncias para 10, eu estou escalando paulatinamente essas instâncias, pode chegar até 10, né? Por isso que é o mínimo e máximo. No caso aqui, não cabe, porque naquela hora eu preciso estar com as 10 no ar, né? E para que isso aqui ocorra, na verdade, quando eu tenho mínimo e máximo, eu vou ter que definir ali alguns outros parâmetros para que o Autoscaling Group vá colocando instâncias à medida que necessita. Aqui ele não quer, ele já definiu lá na questão, né? Então, assim, cuidado em ler a questão, ó, making sure que essas instâncias estejam já disponíveis, ó. Então, enquanto que nessa opção 3, ele ia fazer aquele processo tradicional, e à medida que ia chegando a carga, ele ia aumentando. Mas isso eles já fizeram. Então, eles querem, de fato, que as instâncias já estejam no ar naquele período. Então, é como o Autoscaling Group já desce o passo para a quantidade máxima, né, de EC2. E aqui, na verdade, nessa terceira opção, ele não vai fazer isso, né? E aí, depois, ele fala aqui que para setar o set desejado para 10, né? Então, também não, né? Também não vai funcionar. Tá? Vai ser a mesma coisa aqui, parecida com a da terceira. Então, nós estamos aqui no target. Deu para pegar? Deu sim para entender, Bob. Esses Beleza. conceitos da parte de autoscaling tá muito difícil para mim, cara. Pois é, para mim tem tá que... VPC que para mim tá pegando, principalmente Neco. Depois a gente pode... Peraí, Autoscaling Group... Eu vou ver se eu consigo separar um material assim, resuminho, para vocês, que dê para ajudar a guardar bem, tá? Essas coisas aí. Ver se tem alguma tabelinha mais pronta, por exemplo, de features ali dos tracks do Autoscaling Group. O Neco aí, você está confiando em que sentido? Só para eu marcar aqui. Principalmente na parte de regra. O que está acontecendo? Eu estou sempre confundindo Neco com Security Group. Ah, tá bom. É por isso. Aí Cara, toda hora que eu estou pensando em. Eu leio a questão de Neco, aí eu sempre penso, não, mas é stateless ou é state. Aí eu fico confundindo muito com isso. O que acontece? Peraí, que eu só estou digitando uma coisa. Vamos lá. Isso aí tem que acabar entendendo o conceito, né? O Neco é o stateless, né? Ou seja, sem estado, vamos dizer assim. O que significa isso? Estou te dando aqui uma dica para você tentar gravar, que eu uso para mim, tá? Não sei se é a melhor, mas eu estou compartilhando aqui comigo. Como é que eu gravei? Sem estado. Qual que é a diferença do Neco e do Security Group? Security Group, eu defino só o que pode entrar, certo? No inbound. Eu não preciso definir o que sai. Se eu deixei entrar, porque pode sair. Esse é o conceito do Security Group. No Neco,
Eu preciso definir o que vai entrar e preciso definir o que vai sair, mesmo que seja o que entrou, entende? São... no Security Group, a catraca de saída está livre, no NECO não. Ou seja, no NECO, eu não tenho as definições dos dois lados por default. Então, é o sem estado. Ou seja, eu preciso definir a entrada e preciso definir a saída. O Security Group, então, vira outra opção. Stateful. Eu só defino a entrada, o que entrar pode sair automaticamente, não preciso colocar no outbound. Tá bom? Uma dica para você guardar aí. Valeu. O stateless e o stateful. Agora, outra coisa do NECO. No Security Group, você define lá CIDR, né? Ranges de IP, protocolo, né? Isso. Então, você define tudo separadamente. O NECO, ele já tem uma hierarquia de permissões. Então, quando você cria as suas permissões de entrada no NECO, você lembrar do treinamento, você define lá um item que é o item 100, o item 200, o item 300. Então, é uma estrutura hierárquica que o NECO vai analisar num pedido de entrada, através dele. Então, o que acontece? Você tem que verificar, nessa hora de configurar o NECO, se você não está matando a entrada de alguém, porque essa ordem, né, pode ter algo definido, por exemplo, no nível 100, que seria o primeiro, né, que bloqueia o que você queria que entrasse, como você colocou a outra opção do nível 200. Então, você define várias entradas também, como no Security Group, só que você cria uma ordem nelas, que normalmente eles dão que é um número livre, na verdade. Normalmente o pessoal usa 100, 200, 300 para ordenar, vamos dizer assim, a sequência de análise daquilo. Tá? Sabe, por exemplo, quando você tem a permissão, você pode dar allow, mas se tiver um deny, mesmo tendo allow primeiro, ele mata e vai considerar o deny? A hierarquia é a mesma coisa. Então, você definir alguma coisa no nível 200, mas eu bloqueei sem querer no 100, não vai ocorrer o 200. Tá? Isso Então, aí, inclusive, é o que a AWS fala, né? Que eles priorizam deny. Prioridade sempre deny. Ou estou errado? Na verdade, tanto o Security Group quanto o NECO são espécies de firewalls, né? Se você pensar assim. Um para subnets, que é o NECO, e o outro, por exemplo, para EC2. Fora EC2 tem o serviço, você pode pôr Security Group, mas o firewall da EC2 é o Security Group. E, como arquiteto, você tem que entender o seguinte: quanto mais camadas de segurança você colocar, melhor, né? Porque são etapas que algum invasor, algum hacker, alguma coisa vão ter que desbravar vários passos até chegar onde ele está tentando. Então, a gente fala que segurança é como uma cebola, tem que ter várias camadas. Quanto mais camadas eu puder implementar, melhor. E, justamente, o mais utilizado são os bloqueios, né? Então, essa é a grande diferença, né, do NECO para o Security Group, que você define entradas e saídas no NECO, porque ele é less, ele não tem essa definição automática. Então, guardando já isso aí. E as definições, né, as regras que eu coloco no NECO, elas seguem uma hierarquia, né, uma sequência, uma ordem que ela vai tentar executar na maneira com que você escreveu lá. Não sei se eu consegui esclarecer um pouquinho para você. Qualquer coisa, depois você me fala, tá bom? Não, valeu. Na verdade, clareou bastante coisa. Principalmente a dica de coisa. Valeu. Putz, esse stateless, eu fiquei meses com isso, até criar um raciocínio lógico aqui, que dá certo. Vamos lá. 7ª. Eu estou aqui, tem um time, né, de trabalho que está lá na minha matriz dos Estados Unidos, é uma empresa de e-commerce global, está preparando uma planilha, né, que tem um catálogo de produtos. Essa planilha ela foi salva no storage, que é um arquivo EFS, né, que é um arquivo que, por definição, é disponibilizado em rede, né, e ele está lá na região dos Estados Unidos, né, de North Virginia, que é a US East 1. E aí ele fala que as contrapartes, né, os pares desse time aí dos Estados Unidos, de outras regiões, né, por exemplo, a Ásia e a Europa, eles também podem acessar a mesma planilha, né?
Então, como a gente usa aqui, né, no Teams, né? Várias pessoas podem acessar a mesma planilha, só que eles estão em regiões diferentes. E aí ele fala aqui, pede, né, para que você olhe dentro das opções abaixo, e como é que você pode disponibilizar esse acesso da planilha dos Estados Unidos para outras regiões com o mínimo de esforço operacional, ou seja, menos trabalho, né? E aí, vamos ver. Essa planilha pode ter uma cópia no S3 que pode ser acessado de outras regiões. Bom, aí já tem um determinado trabalho, tem que pegar do UFS, colocar no S3 para fazer isso. Posso fazer? Até posso, mas aí também para acessar o S3 eu vou ter que criar também as políticas de acesso, são contas diferentes, aí eu vou ter que ter a Assume Role, né? Então aqui eu tenho que pensar no que eu precisaria fazer para isso acontecer. Então, já dá um trabalhinho razoável. Então aqui eu tenho algum trabalho. Todas vão ter algum trabalho, mas umas mais, outras menos. Outra opção. Eu vou botar lá para um RDS e aí ele pode colocar esse RDS em qualquer região. Putz, olha o trabalho. Vou criar uma base de dados RDS. Né? Vou subir no Engine MySQL e colocar a planilha lá. Já é uma opção pior do que o S3, que é uma coisa bem facinho. Né? A segunda já não seria. S3 ainda está ganhando aqui. Vamos ver a terceira. A planilha vai ter uma cópia do FS em cada região e aí eles acessam aí a sua de cada região. Bom, aí eu tenho que manter cópia e se eu quero colaborar, imagina, se eu estou alterando lá na Ásia a minha planilha que está com a cópia da Ásia. Aí eu tenho que fazer um sincronismo com o que está nos Estados Unidos e na Europa. Né? Então, aqui, de fato, eu não estou trabalhando de uma maneira colaborativa, né? Estou trabalhando de uma maneira distribuída, vou ter que arrumar um jeito de sincronizar isso daí depois. Então, para mim, acho que ainda é pior do que a opção do S3. Depois ele fala o seguinte, essa planilha que está lá no FS, ela pode ser acessada através de regiões, né? Implementando aqui um VPC Peering. Então, não precisaria mexer na minha planilha, eu só vou habilitar o acesso entre VPCs de regiões diferentes com o Peer Connection. Então, eu só habilito isso dentro da AWS. Isso é uma opção viável. É para isso que serve o VPC Peering. Então, aqui, na verdade, está testando se você sabe o que é VPC Peering, sacou? Então, quando eu quero me comunicar de uma VPC com outra, eu uso o VPC Peering Connection. Todo mundo lembra disso? Perfeitamente. Tem só uma limitação nesse cara, né, no peering, né? Não pode ter o mesmo CIDR, os dois VPCs. Não pode ser o quê? Desculpa. Não pode ter o mesmo CIDR, não? Não pode. Né? Mas isso é uma boa prática, na verdade. Né? No caso aí seria... a 1 é a que dá menos trabalho, né, no caso, para um time. Ou vai ser a 4 mesmo, porque daí todo mundo já acessa pelo VPC Peering. Mas é que a 1 você vai ter um trabalho ali que você não vai manter a integridade do arquivo, né? Cada um pode atualizar o seu, né? Você vai distribuir os arquivos. Né? Então, a 1 você vai ter que criar um bucket, você vai ter que mover a sua FS para lá, provavelmente você vai ter que alterar os processos que fazem a carga dessa planilha, né? Então, você tem que pensar no que está por trás de usar um S3. Você vai ter que criar, que nem eu falei, as políticas de acesso, os assume roles, sacou? Aqui não. Você entra lá no VPC Peering Connection, né? Faz o routing table dentro dele para uma VPC ver a outra e acabou. Aí já conseguem acessar o recurso de outra VPC lá. Entende? Entendi. Por isso que ele no caso, aqui, ó. Então, essas são as pegadinhas da prova. List amount. List amount e operation overhead. Entendi. Obrigado. Pensa assim nessa hora. É o braço curto. Eu tenho pouco tempo e não posso ter muito trabalho. Sacou? É aí que a gente tem que ir nessa linha. Tá? E a pergunta tem esse objetivo mesmo, né? Porque as 4 opções seriam viáveis de alguma forma, né? Mas dada a premissa, que é um menos esforço operacional, então ficou realmente a 4ª.
Não precisa mudar nada, criar política de nada, sacou? É isso aí. Está de tempo aqui. O Roberto, Oi? é na VPC Peering que a gente tem que tomar cuidado com o overlap de IPs, se não me engano, né? Exatamente. Então, se talvez tivesse marcado os IPs ali, o range de IPs ali das VPCs, poderia ser uma pegadinha, né? E pode cair pergunta disso também, né? Lá. Mas no caso aqui, não é um conceito que a gente tem que ter sim, mas no caso, para a nossa resposta, você poderia falar, pode, mas não poderia ter. Não, a gente não precisa dar esse passo, porque a Aline não entrou nesse tipo de detalhe. Mas é válido o raciocínio lembrar disso sim. Ok? Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta capciosa, né? É uma pergunta considerada até um pouco fácil, mas ela ajuda a gente a confundir muitas vezes as coisas. A empresa aqui de finanças, né, lançou aqui uma iniciativa para melhorar a segurança dos seus recursos e habilitou, né, o AWS Shield Advanced através de várias contas que a companhia tem. Depois de umas análises, eles encontraram que os custos aumentaram muito mais do que eles esperavam, né, com a utilização do Shield. Aí ele fala assim, dado os pontos abaixo, né, qual que é a razão para essa alta de custos inexplicável que eles acham que aconteceu? Então vamos analisar. A primeira aqui. Saving plans não foram disponibilizados no Shield. Isso aqui é uma pegadinha, né? O termo Saving Plans só existe para um serviço da AWS. Qual é? EC2? EC2. EC2, exatamente. Saving Plans. Então, aqui está querendo confundir, né? Você pode pensar, faz sentido, né? Quero economizar, aumentou o custo, já fica meio cabreiro. Mas vamos lá. Aqui ele fala que o AWS Shield Advanced está sendo usado por servidores de clientes que não fazem parte da cloud AWS, né? Então, isso aqui é a definição do serviço. Ou seja, o AWS Shield Advanced pode tratar dados de servidores que não estão na cloud, acessos que não estão na cloud. Eu descartaria isso aí, na verdade, por causa da pergunta mesmo, que ele fala que foi habilitado para serviços da AWS e as contas da AWS. Acho que em nenhum momento ele chegou a falar que é custom servers. Esses custom servers que ele fala é os... Não, são, por exemplo, servidores lá no meu on-premise. Ele fala que não o são parte da Outposts, né? cloud. Pode ser Seria o Outposts, ou pode ser um servidor qualquer. Porque Uhum. tem certos serviços da AWS que você consegue conectar com servidores comuns no data center de uma empresa, que estão fora da AWS. Mas não é o caso do Shield. Então, por definição, o Shield só vai tratar de informações, de proteger informações de servidores da própria AWS. Então, por isso que a gente teria que descartar essa opção aqui. Deixa eu só pedir licença para ver uma coisa aqui, gente. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Não. Cadê? Deixa eu só roubar essa tela aqui. Eu vou precisar, sabe fazer o quê? Oh, pai. Beleza. Deixa eu voltar aqui onde eu estava agora. Seguindo. Consolidar as contas. Eu não habilitei a consolidação de contas AWS. Então, todas as contas deveriam cair sobre uma única conta, né, consolidada,
para serem cobradas uma taxa mensal de uma única vez. Bom, na verdade, o que faz, o que acontece quando eu uso contas consolidadas na AWS? Quem que lembra? Essa é uma pergunta, aqui o cenário é de uma pergunta de arquiteto, mas conta consolidada é um cenário de Você usa o Organizations, né? Para isso. Você, através do Organizations, você pode fazer isso, está correto. Mas para que eu faço isso? Que vantagem que eu tenho consolidando contas? Vocês lembram? Você fala na questão de fatura? Fatura também sim, vai vir uma única fatura mencionando as diversas contas que tem, mas uma única fatura, um único documento. Que mais? Consolidate Billing não tem nada a ver com Control Tower, né? Ou tem? Não. Não, tá. Vamos lá, então eu vou relembrar vocês. Quando eu uso consolidação de contas, né, através de Organizations, então eu tenho aí justamente a facilidade de ter uma fatura só, que facilita a administração, né? Então lá o contas a pagar, etc. da empresa, facilita muito. Mas mais do que isso, é uma vantagem que a AWS oferece se eu faço a consolidação de contas. Porque pensa um pouco, eu tenho EC2 em várias contas. As EC2 têm os seus custos em cada uma das contas, tá? A AWS ela tem um jargão, que quanto mais eu uso, menos eu pago por valor unitário, vamos dizer assim. Tá? É como um desconto progressivo. Então, quando eu consolido a minha conta, ela soma os serviços, os diferentes serviços, mas que existem em várias contas, e pelo volume daquele serviço, ela dá um desconto. Então, se ele escolher essa terceira, né, provavelmente ele vai pagar menos do que ele está pagando do jeito que ele usa hoje. Colocou o Shield lá em várias contas separadamente. Tá? Então, essa me parece uma opção interessante. Vamos ver abaixo. Ele fala aqui que o Shield Advanced também cobre o Standard Plan e que isso aumenta em custos. É lógico que ele aumenta em custo, né? O Standard não tem custo, mas o Advanced tem. Mas isso não explica o aumento, né, grande, onde eu tenho um custo maior do que eu esperava. Meu custo aumentou porque justamente eu estou com tudo separado. Se eu consolidar, esse custo abaixa. Essa aqui é a resposta mais adequada, né, nesse caso aqui. Concordam ou não? Sim. Faz sentido, pela explicação que você passou, Bob. É que mais faz sentido de todas. Tá, não, beleza. É isso mesmo. Então, sempre quando tiver conta consolidada, estou falando de ter uma vantagem de uma única fatura e pagar preços mais baratos, porque ele conta como se eu estivesse usando uma conta só para justamente me proporcionar esse desconto. Isso que a gente tem que guardar da conta Consolidated Billing. Tá? Palavrinha-chave, né, na questão ali. Fala que explicita que é cross multiple accounts, né? Então... Isso. Então, aqui ele está falando que ele deployou em várias contas. Por isso que o Consolidate, ele vai continuar deployado em várias contas. Mas uma vez que ele está consolidando, né, o faturamento dessas contas, ele vai ganhar um desconto. Beleza? É judia dos arquitetos, né? Tem que lembrar tudo isso. Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. Eu sei que já deu a hora, mas vamos fazer aqui rapidinho. Esquece, essa aqui é deve ser uma boa pergunta aqui, ó. Uma empresa de telecom trabalha com milhares de dispositivos de hardware, como switches, routers, cable, etc. Né? Então, um monte de devices aí.
Os dados de real time, né, ou seja, que estão acontecendo ali, né, enquanto o equipamento está trabalhando, eles devem alimentar, né, uma aplicação, né, para notificações, né, de comunicação. Simultaneamente, uma outra aplicação analítica precisa ler os dados em real time e analisar todos os tipos de linhas de conexão que pode cair, né, devido a alguma falha. Bom, então ele faz um analytics constante ali para ver a criticidade, né, dessa rede aí, né, e saber ali quais são os pontos de risco, né, que pode cair a comunicação. Aí ele fala o seguinte: como arquiteto, esse é o cenário, né? Como arquiteto de solução, o que você sugeriria, né, para ambos, aplicações que consomem dados em real time concorrentemente. Então aqui a gente tem 4 opções. Uma fala de SNS, 2 de SQS e uma de Kinesis, né? A primeira... tá, desculpa. Pode falar. Eu iria de Kinesis, porque... Eu ia de Kinesis também. Tempo porque real, SNS é para notificação, SQS é fila e o SES é e-mail. E tempo real, o único que fica faltando é o Kinesis. Mas eu não posso, por exemplo, receber esses dados e que eu vou chegando e ir colocando numa fila para ele ser consumido na sequência ali? Mas pode, a última frase lá, analisar os dados que está chegando, aí é o Kinesis, né? Kinesis tem lá. Exatamente. Isso. Então, esse é um ponto, né? No SQS não vou conseguir ficar analisando real time, né? E pensa uma outra coisa. Você tem milhares de dispositivos de hardware. Então, pensa ali o switch, o router fazendo aquele pooling ali. Tem. Fora a quantidade de devices, que são milhares, imagina a quantidade de informações em menos até de 1 segundo que está sendo gerado por cada um. É um negócio enorme, né? E aí você precisa também ter um serviço que consiga fazer essa ingestão, porque isso aqui é como se fosse um streaming de dados, né? Uma quantidade enorme de dados ao mesmo tempo. E onde você permite fazer essa ingestão de uma quantidade enorme de dados, tipo streaming, né, que nem está aqui, no Kinesis. E, além disso, a questão que com o Kinesis você pode justamente analisando o dado em real time. Então, bem observado por vocês ali. E esse é o segredo de muitas respostas na prova. Você identificar as palavras-chave e tentar marcar a questão e volta ali na pergunta e ver se realmente está atendendo tudo o que está pedindo, né? Que às vezes tem 2, 3 coisas na frase, mas a gente se foca numa só e esquece da outra. Então, vocês observaram bem ali. Vamos fazer mais uma? Vamos, bora. Beleza. 10. Boa pergunta de KMS. Pensando melhor, Bob, KMS, tô desistindo já. Melhor deixar quieto. Cara, eu vou procurar aqui. Eu fiz um material de KMS há uns 2 anos e pouco atrás. Eu fiz um talks dentro da GFT sobre KMS. Vou procurar lá saber, vou ver se eu acho esse material. Se ainda ele existe. Vamos responder aqui, aí você me fala os pontos que você tem dificuldade para ver o que eu posso te mandar aí para te ajudar. Perfeito. Parece difícil, mas não é tanto. Você tem que dedicar um tempinho para entender os conceitos. Vamos lá. Uma empresa aqui que ela compartilha fotos, né, em redes sociais, usa o S3 para armazenar essas imagens, né, que são carregadas pelos usuários. Essas imagens são criptografadas, né, ou encriptadas, como a gente fala também, no S3, usando o serviço de criptografia da AWS, que é o AWS KMS, e a empresa, né, gerencia as suas próprias chaves para a encriptação feita pelo KMS. Aí ele fala assim, uma pessoa da equipe de DevOps deletou, né, por engano, a chave KMS
ontem, né, um dia atrás. E aí, o que acontece, né? Não estava sendo possível recuperar mais aquelas fotos que foram criptografadas, né, renderizadas ali por essa chave. E aí você foi contatado, né, para a empresa, para dar uma consultoria ali para as possíveis soluções para essa crise. E aí, como arquiteto, né, o que você recomendaria para fazer, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele fala o seguinte: uma chave, né, criada pelo KMS pode ser recuperada pelo root user da conta? Acho que não faz muito Não. sentido, não. Eu o acho que não faz sentido. porque o root user, na verdade, ele é para outras coisas. Exato, né? Então, o que acontece? O root user não é um serviço de recuperação, é um usuário só que ele tem acesso total, mas não quer dizer que ele consiga fazer tudo, né? Ele nem poderia recuperar uma chave KMS porque ele poderia estar infringindo ali privacidade de várias coisas, certo? Então não faz muito sentido mesmo isso daqui. Aí vem a segunda. Ele fala assim, olha, uma chave KMS, né? Foi deletada um dia atrás. Isto pode significar o seguinte, que ela ficou em estado de deleção pendente, né? Um status de deleção pendente, e você pode cancelar essa deleção e recuperar a chave. Verdade? Sim, Eu acredito que Sim, sim. eu já passei por essa isso aí. já. Tá vendo? Nada como a prática. De fato, né? Já passei Veja, na prática. pensa um pouquinho no impacto que pode ser perder uma chave de criptografia. Pensa num banco que tem os seus discos EBS sendo criptografados com todas as transações lá de conta corrente, por exemplo. Se eu deleto uma chave de criptografia, eu posso nunca mais recuperar aqueles dados. Então, o que a AWS faz nesse caso por uma segurança dobrada? Quando eu vou lá na console e mando deletar a chave, eu nunca consigo deletar ela diretamente. Tá? Ela fica no mínimo 7 dias para ser deletada. O que acontece? Ela fica nesse status aí de deleção pendente. Né? O mínimo de 7 dias. E qual que é o máximo de deleção pendente que eu posso colocar? 31. Ou 30, na verdade, eu não lembro. Acho que são 30. 31 é o mês. Pensei no mês aqui, mas o mês em geral a gente fala 30 dias. Então, 30 dias de deleção. Bob, Né? Ou seja, para que eu possa ter a oportunidade de recuperar, se eu quiser, por várias razões. Uma delas, eu deletei erroneamente por algum processo. Oi. é uma pergunta, pode ser meio boba, mas nesse caso aqui, um objeto no S3 que tá criptografado com uma chave KMS, ele só pode ser criptografado, nesse caso em específico, exclusivo da questão. Ele foi criptografado pela uma chave do KMS. Você também não poderia compartilhar a chave do cliente, não? É só uma chave mesmo, então. Um objeto ele só é criptografado por uma chave. Ele não pode ser, por exemplo, criptografado pela mesma chave que eles utilizam. Porque ali ele tá Não. falando assim, que eles também utilizam as chaves deles e as chaves que estão sendo gerenciadas pelo Não. KMS. Vamos entender aqui. Não, na verdade é o Entendi. seguinte, ó. Tá, entendi. Porque depois a gente pode até marcar de falar, de repente, ou amanhã, se der tempo, depois da brincadeira lá, ou na sexta, falar um pouquinho mais sobre KMS, que cai bastante na prova. O que ele fala aqui você Amanhã tem... ainda é quarta, Bob. é amanhã da quarta, né? Homem. Aí depois, dia 28 aqui, a gente vai fazer. Amanhã dá Então, tempo, sim. pô, vai vendo como é que tá a situação. Então, beleza, amanhã a gente vê com detalhes do KMS. O que eu posso comentar aqui agora é que vale a pena a gente fazer um deep dive nesse KMS. O KMS permite o seguinte, ou você deixa a AWS gerenciar a sua chave, ou você gerencia a sua chave. Tá? Então, é isso que está falando aqui. Tá? Inclusive, você pode gerar ali o conteúdo para gerar a chave de criptografia também. Mas isso a gente pode detalhar amanhã. Tá? Beleza.
Então, ele fala aqui que você está gerenciando. Essa é a única coisa. Mas o fato aqui, né, é que a chave foi deletada e você não consegue mais recuperar ali. Então, essa daqui mostra isso. Ela deletou, por isso que ele citou ali ontem, né, um dia anterior. Por quê? Porque quando eu deleto, ela fica pendente e eu posso voltar lá e cancelar a deleção. Entendeu? A outra, ó, a empresa deveria enviar uma notificação na sua aplicação web informando os usuários sobre a perda dos seus dados. Deus me livre, né? Os dados estão lá ainda, ninguém falou que perdeu. Ou contratar o suporte para recuperar a chave KMS. Não existe isso. Isso não existe, tá? Nem a AWS poderia fazer isso, senão a gente teria aqui uma quebra de segurança, assim, enorme, né? Nem o root e nem o suporte da AWS. Do backup deles, imagina. Isso não existe. A chave é uma questão, a chave é sua, como a chave da sua casa. Então não dá. Então a resposta correta vai estar aqui nessa mesa. Beleza? Então, chegamos aqui no final de hoje aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Como é que vocês estão achando? Muito difícil? Os simulados? Tá dificinho, hein? Complicadinho. Tá. Precisamos dar um reviewzinho a mais aí. Eu acho que o maior problema, na verdade, é essas pegadinhas. Por exemplo, as duas que mais pegaram, acho que foi, não sei, eu falo por mim, não falo por ninguém, mas foi, por exemplo, aquelas de Targeted. Aquelas pegadinhas, principalmente porque a gente sabia qual era o serviço, só que a frase tinha umas pegadinhas ali meio, pô... Então, exatamente. Porque eu acho que o grande problema na prova, a gente vai ficar meio que assim, ansioso, e aí a gente vai até comer as palavras, né? E aí a gente pode errar a questão por uma simples palavra errada que a gente não notou, Pois é. né? Eu muitas vezes, dependendo da certificação que estava fazendo na prova, eu lia 2 vezes a questão. Porque E deu tempo justamente certinho? Deu. Tá tempo. Eu sei que é difícil, a gente fica nervoso, mas pela minha experiência, eu sempre, graças a Deus, sobrou tempo. Top. Tá? Eu consegui até revisar boa parte até das questões. Mas só manter Sobrou a calma. tempo. Só manter a calma. Porque vai ter pergunta, e assim, tá muito difícil, não entendi nada mesmo, começa a ficar nervoso, esquece. Marca lá para ver depois. Uhum. Tá? Pula, Porque né? vai ter um percentual de perguntas bem difíceis, uma boa parte mediana e uma parte facinho. Tem umas que até você olha assim e fala assim, não é possível que é isso, que é muito fácil, né? Ótimo, porque você perdeu ali, 20 segundos, às vezes, Ganhou, né? naquela questão. Ganhou tempo. Exato. Então, e assim, eu fazia ali, às vezes, 10, 15 ou 20 questões, aí dava uma olhadinha no relógio, né? Para saber ali quanto tempo ainda sobra, e aí eu via, não, dá tempo. Então, é uma boa também você ir fazendo isso. Faz umas 10, dá uma olhadinha no relógio, mas sem estresse, só para você controlar o seu passo, né? Então, eu falo, você vê que está perdendo 5, 6 minutos numa questão, marca ela para ver depois. Vai procurando fazer as outras que você vai desempenhando melhor, né? E aí, lá no final, você volta. Porque quando você dá aula, terminei a prova, ele vai te listar na sua frente todas as questões, e aquelas que você marcou para ver depois vai ficar ali um íconezinho mostrando. Aí você vai clicar nela direto, aí você lê com a calma que você precisa. Tá? Tem questão Então, que não pontua também, né? Então, isso é uma informação que para mim é folclore, a gente não sabe, nunca sabe. Mas eu já Então, vi, mas não sei, agora eu não vou saber, não vou lembrar se era oficial, não. Mas eu já vi tem uma falando lá no questões coisa da prova, eles falam que eles pegam algumas questões justamente para fazer não é teste, é para verificar o quão fácil ou difícil está a prova. tem um eu sei, percentual que eles falam que é tá ignorado. escrito, mas eu digo assim, a gente não sabe qual que é. Não, é assim. Então a Não gente vai não sabe confiar qual que nisso, é. né? Não, é isso que eu falo, por isso que para mim esse tipo de coisa é folclore, entendeu? Não quer dizer que uma pergunta fácil não vai ser considerada, não é isso. Tá? O legal também, quando você clica lá no final da prova, ela
normalmente faz o seguinte, se era uma questão de marcar 2 opções e você sem querer marcou uma só, ele também vai ficar um flag lá, aí você vai poder voltar e corrigir, tá? Marcar a segunda opção. O que não acontece aqui no simulado, né? Você marcou uma só, vai dar errado a outra que você não marcou. Isso já ajuda bastante, né? Porque se fosse múltipla escolha e você não soubesse quantas questões você precisa marcar. Que às vezes no embalo, ali na pegada, você achou uma que é aquilo, você já vai para o next. E aí era para marcar 2, né? E você não prestou a atenção necessária, tá? Então isso aí ocorre bastante. E é isso aí, gente. Essa pegada. Sugiro aí, se você tem data marcada já, fazer aquele sprint de simulado. Eu sou meio CDF, então, os dias antes ali era simulado todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Às vezes eu fazia um simulado, eu acordava cedão, fazia um simulado, aí fazia minhas coisas, no final do dia eu ia fazer a revisão, ler o simulado, que nem a gente vai vendo aqui no Next, as explicações, né? E, na verdade, assim, fazia o simulado, já tentava analisar ali por que eu errei e fazia de novo. Entendeu? Então, para mim, na minha modo de estudar, quanto mais vezes você faz o simulado, melhor. Porque você vai guardando essas coisas. Que nem ficou ali, ó, os discos. É difícil você ficar lembrando, mas quando você faz a questão, né? Faz outra questão, volta. Isso vai te ajudando a decorar. É legal que dá o conteúdo depois, né? Dá pra analisar. Não deixa de ter esse lado de memorizar. O pessoal fala, mas ele é decoreba. Cara, gente, assim, qualquer concurso que você fizer, qualquer vestibular da FUVEST que você fizer, você vai ter que, né, recorrer à sua memória para lembrar. Então, não é decorar porque decorar por decorar dá muito trabalho, aliás. Agora, memorizando porque você viu ali o conceito, a explicação, aí você vai lembrando aquilo, isso não é decorar. Isso é recuperar na memória a explicação que você fez. E lembra o seguinte, né, cara, nós somos assim com tudo. O que a gente mais vê, o que continua dentro da vibe ali que você está estudando, do conteúdo, do contexto, é que você lembra mais rápido. Né? Quantas coisas você deixa de trabalhar, quando você for mexer, você vai, putz, não lembro direito, já esqueci, porque não usa direto. Vai estudar para a certificação é a mesma coisa. Né? Então, assim, se eu estudo e fico uma semana, 3 sem estudar, quando eu for estudar, cara, já perdeu um monte de coisa que estava ali fresquinha na sua memória, entendeu? Então, tem esse processo da estratégia de tempo, né? E foco nesses estudos, tá? E outra coisa, mesmo quando dá ruim, todo mundo já, em alguma vez, não passou em alguma certificação. Já aconteceu comigo. E aí, o que tem que fazer? Já tentar cair para cima e marcar logo, justamente para não perder o que foi estudado, né? Esse esforço todo. Acontece. Né? Várias pessoas, colegas da própria GFT, certificados também, todo mundo, uma vez ou outra, já tomou um pau ali, porque aconteceu. Faz parte da caminhada, né? Faz parte da caminhada. Né? Então, pô, era para tirar 720, você tirou 690. Você fala assim, provavelmente por uma questão. Acontece. Isso aconteceu. Quando eu tirei a minha certificação de Security Specialty, eu tomei pau na primeira. Aí fiquei chateado, até porque é uma grana, né? Mas faz parte do nosso aprendizado. Beleza? Eu usou o retake. Beleza. Também. Vamos lá, então eu ver se eu consigo separar o material aqui para tentar dar uma mastigada para facilitar aqui a questão do KMS, tá? Fora outras questões que a gente vai ver de outro simulado aí. Maravilha. Combinado? Nada. Fechou. Beleza aí, Obrigado a Obrigadão, todos. Bob, E você, Thaís, Bob, pelo tempo. compartilhar amanhã. esses conhecimentos. Valeu. Valeu, Obrigado, pessoal. até amanhã. Bom Valeu, descanso. gente. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.